Olá pessoal, eu sou Sheila Zeda, sejam bem-vindos. Como vimos na videoaula passada, a educação especial enquanto modalidade transversal de ensino possui programas direcionados à inclusão das pessoas com deficiência, transtornos do espectro autista, altas habilidades e superdotação, na rede regular de ensino, contribuindo e partilhando o conhecimento das especificidades necessárias ao atendimento educacional destas pessoas. Para que o processo inclusivo ocorra, é preciso estabelecer parcerias. Dentre estas, destacamos uma essencial, que é a parceria entre o professor da sala de aula comum e o professor especializado. O trabalho conjunto ou colaborativo entre esses profissionais permite que conhecimentos sejam melhor compartilhados e um melhor suporte seja ofertado ao estudante. O professor especializado no paradigma inclusivo trabalha na Sala de Recursos Multifuncionais, SRM, local que preferencialmente deve estar situado na escola comum. Mas muitas salas de recursos multifuncionais ainda estão localizadas nos centros de atendimento educacional especializado. Nestes espaços, ocorre o atendimento educacional especializado, que pode ser definido da seguinte forma. O atendimento educacional especializado deve disponibilizar programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens, exemplo, língua de sinais, e de códigos específicos de comunicação e sinalização, por exemplo, sistema Braille, ajudas técnicas e tecnologia assistiva, dentre outros serviços. O atendimento educacional especializado deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum, ao longo de todo o processo de escolarização. Os estudos comprovam que um ambiente estimulador nos primeiros anos de vida constitui um fator relevante para o desenvolvimento como um todo, e especificamente para garantir o sucesso do processo de alfabetização. A criança com deficiência, TEA ou altas habilidades de superdotação deve estar incluída em escola comum, desde a educação infantil, para ter o seu contato com o universo das palavras, dos símbolos, do desenho, de forma lúdica e contextualizada, auxiliando na ampliação do seu repertório verbal e na familiarização com os números e também na construção da lógica infantil. Diante disso, temos que garantir que a criança tenha acesso a esses conhecimentos. Cada ser humano aprende de um jeito, independente do diagnóstico que apresente. Existem diversos recursos que promovem a acessibilidade, mas cada estudante precisa ser avaliado individualmente para se definir quais materiais e estratégias poderão ser utilizados em sala de aula, para contribuir com o processo de alfabetização. As explicações mais detalhadas sobre as necessidades específicas de cada grupo que compõe o público-alvo da educação especial encontram-se em nosso e-book. Aqui, vamos apontar mais diretamente os recursos que podem ser usados no trabalho com crianças com deficiência visual ao longo do processo de alfabetização e letramento. A deficiência visual se divide em baixa visão e cegueira. Guardando-se as singularidades de cada criança, as quais devem ser contempladas num plano individual de trabalho, são ações e recursos importantes quando se trata do estudante com baixa visão, atentar para a qualidade da iluminação do ambiente escolar, colocar a criança mais próxima do quadro, usar plano inclinado, aumentar o contraste nos jogos, brinquedos, histórias infantis e atividades usando cores contrastantes, reduzir os detalhes nas figuras e ilustrações, destacando apenas os elementos relevantes para facilitar a visualização e a compreensão do objeto, usar a letra de forma maiúscula e não exigir a letra cursiva, usar fontes simples, fontes muito elaboradas com muitos detalhes, dificultam a leitura, e ampliar a fonte, aumentar o tamanho da letra. Além disso, caderno ou folha de pauta ampliada facilitam a ampliação das letras e aumenta o contraste da linha com o papel. Caneta de ponta porosa e lápis 6B e também o tiposcópio, que é um guia para leitura confeccionado em cartão ou material plástico preto que tem a função de reduzir o efeito, a luz refletida sobre o papel branco, aumentar o contraste da linha a ser lida e facilitar a localização e segmento. A criança cega se beneficia de outros recursos, pois a aprendizagem da leitura e da escrita dependerá bastante da linguagem oral e da discriminação tátil. Portanto, alfabetizar uma criança cega exige que o Braille esteja presente em seu contexto familiar e escolar desde o primeiro ano de vida. Desde a creche, é importante colocar em Braille os nomes dos objetos que a criança utiliza ou tem acesso, para que ela seja estimulada a passar os dedinhos enquanto o adulto pronuncia a palavra que está escrita, ali naquela etiqueta, no papel, no cartaz. São recursos importantes no trabalho com a criança cega, a máquina Braille. Então é importante garantir o acesso da criança à máquina Braille desde a educação infantil. É o uso cotidiano em sala de aula e em casa desta tecnologia assistiva que permitirá a aquisição da leitura e da escrita pela criança cega.
A lixa. Colocar a lixa de parede embaixo do papel para que a criança desenhe e possa sentir o relevo do que desenhou. Terceiro, o relevo e as texturas variadas. Colocar o relevo e texturas diferentes nas figuras, nos desenhos, nas letras, nas histórias infantis, estimulando sensorialmente e favorecendo a percepção de forma, tamanho, espaço, através da exploração tátil. Os objetos concretos e miniaturas. Usar nas histórias infantis, nas atividades e associados às palavras. Leiam mais sobre isso e sobre os recursos e estratégias que podem ser usados no processo de alfabetização da criança com surdez e com deficiência intelectual em nosso e-book. Façam a atividade avaliativa sugerida nesta unidade e até a próxima videoaula.